Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. O livro de Gênesis é conhecido como o livro das origens. Nos capítulos 1 e 2, nós temos a origem de todas as coisas. Criação do universo, dos anjos, do homem e da mulher. No capítulo 3, nós temos a queda, o pecado original. Do capítulo 4 até o capítulo 6, você tem a degeneração, a corrupção, cobre mais ou menos 1.200 anos. Deus então manda o dilúvio no capítulos 7, 8 e 9 e limpa a terra. E ele começa a povoar a terra de novo, com Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e esposa. E daí há um repovoamento da terra. Capítulo 10, você tem a parte das genealogias, a origem das nações. Capítulo 11, a Torre de Babel. Chegamos no capítulo 12, e aqui é o marco divisório do livro. De Gênesis, de 1 a 11, você tem a história universal. A partir do capítulo 12, nós vamos ter a história da construção da nação de Israel. E nós vamos estudar os 4 patriarcas, né? Começa com Abraão, depois Isaac, Jacó e depois José. A vida de Abraão está narrada do capítulo 12 até o capítulo 25. Não vai dar para a gente percorrer tantos capítulos hoje, mas vamos começar com o capítulo-chave, que é o capítulo 12. Capítulo 12. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesses tempos, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher.
Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele, sua mulher, e a tudo que possuía. Meus prezados irmãos, eu colocaria como tema desse capítulo, andar pela fé. Andar pela fé. Todos nós sabemos que Abraão, ele é chamado no Novo Testamento de o pai da fé. O pai da fé. E é justamente aqui, e eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque esse capítulo, ele é muito importante para a gente entender depois o Novo Testamento. Aqui Deus começa a construir a nação de Israel. E da nação de Israel, um descendente de Abraão, que é Cristo, vai ser fonte de bênção para todas as nações da terra. Vamos entender o texto. Diz aí: ora, disse o Senhor a Abrão. Vamos repetir isso aqui? Vamos lá? Ora, disse o Senhor a Abrão. Presta atenção que tudo começa com Deus, não é com Abrão. Então a ação aqui é Deus. E tudo começa quando Deus fala. É óbvio isso? Não. Porque quando Deus fala, coisas extraordinárias vão acontecer. Deus fala e o mundo foi criado. O universo passou a existir. Deus fala e o Espírito Santo produz fé no seu coração, porque a palavra do Senhor não volta para si mesmo vazia. A palavra de Deus é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. E Deus começa umas coisas esquisitas. Porque Ele vai pegar um homem de 75 anos, cuja esposa era estéril, e vai dizer para ele: de ti farei uma grande nação. Fosse eu, não acreditava não. Por isso que ele é o pai da fé. Por isso que a gente vai descobrir, né, através do exemplo de Abraão, lições importantíssimas para a nossa vida. Eu queria que você fosse lá para Gênesis capítulo 25, versículo 7. Só para a gente fazer uma continha aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 7. O que diz lá? Foram os dias da vida de Abraão 170 e... Então vamos fazer a conta de padaria. Ele foi chamado com 75. Então ele viveu 100 anos pela fé. Andando pela fé. Você tem chance ainda. Quem já chegou aos 75 aqui, levanta a mão. Só lá em cima. Deus chama a gente para tarefas impossíveis. E eu acho que aqui, ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então aqui é um chamado para sair, mas um chamado também para chegar. É um chamado para caminhar com Deus, para andar com Deus. E é tão bonito isso. Veja, por favor, no versículo 5, de Gênesis 12, a última parte. Partiram para a terra de Canaã e
Chegou ou não chegou? Chegou. Então, quando Deus chama, Ele nos chama para caminhar e Ele garante a nossa chegada. É assim a nossa salvação, tá? Deus vai nos conduzir. Ele que nos conduz em triunfo. Ele que nos carrega. Nós estamos na mão do Pai. E da mão do Pai ninguém pode nos arrancar. Você pode estar em crise hoje, aí está passando por umas crises de fé, mas Deus não desiste de você não. Você pode até querer brigar com Deus, desistir de Deus, fazer greve. Mas Deus, Ele está nos conduzindo. Como é que é esse chamado, irmãos? Como é que é esse chamado? Abra sua Bíblia lá em Atos 7:2, por favor. Atos, capítulo 7, versículo 2. O que é que diz lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. O que é que diz aí? Hein? Pode ler. Então apareceu Deus, Abraão, apareceu. Isso aí é uma teofania. Deus se revelou a ele e diz para ele. E Deus então vai fazer um chamado. Esse chamado tem algumas características. É um chamado pessoal, é um chamado gracioso, é um chamado irresistível, é um chamado pela palavra e é um chamado para viver uma vida pela fé e de obediência. Veja lá Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós lemos no culto, mas vamos ler de novo aqui. Hebreus capítulo 11. Versos 9 e 10. Hebreus 11, 9 e 10. Vamos lá? Pela fé, Abraão, quando o quê? Chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Ele partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, pela fé, ele obedece. Ele sai. E aqui é muito interessante nós entendermos isso, irmãos, porque quando a gente fala de fé, a fé pressupõe a vida de obediência. Veja, por favor, Mateus capítulo 7, por favor. Dá um pulinho lá em Mateus 7. Versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é confissão de lábios, é obediência de vida. E aqui é muito importante entender, né, que a nossa vida, ela é comparada por Jesus aí a partir do verso 24, quando ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ouve e o quê? Pratica. Tá certo? Ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica. O que nós aprendemos na igreja muitas vezes? É que o crente maduro é o crente que tem tempo de conversão. Então, se você tem 35 anos que aceitou Jesus, isso é um crente maduro. Mas Jesus não pensa assim. O crente maduro,
é aquele que ouve e obedece. Você sabe a confissão de fé todinha, sabe Calvino, sabe os pais apostólicos, doutrina reformada, tudo de reforma. Sim, e aí? Você tem que ouvir e obedecer. E praticar. Não, Tiago diz, não sejamos meros ouvintes, mas operosos praticantes. Então Deus chamou Abraão, um chamado pessoal, gracioso. Porque veja, lá em Gênesis, por favor, em Gênesis capítulo 11, que Abraão, ele é descendente de Sem, filho de Noé. Mas ele habitava onde? Ele habitava justamente na região de Ur, dos caldeus. Essa cidade era uma cidade extremamente idólatra. Então veja como Deus faz. O chamado foi gracioso, incondicional. Deus pega um cara que é politeísta, que adora deuses pagãos, um cara com 75 anos de idade, cuja esposa era estéril, e diz, vem. Chama de forma graciosa e irresistível. Não foi Abraão que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu Abraão. Mas vamos lá. Temos um chamado, mas nós temos agora uma aliança. E uma aliança geralmente é um feixe de promessas. Então Deus diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Aí Deus vai fazer, eu diria aqui, uma promessa fundamental. Ele diz, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. A palavra abençoar aparece mais ou menos aí umas 6 vezes nesse capítulo. Abençoar. O que significa a palavra abençoar? Abençoar significa receber todos os favores de Deus, de forma imerecida. E Deus, quando criou o homem, Gênesis capítulo 1, 26, 27, diz que Deus abençoou. E diz, crescei, multiplicai e enchei. Depois Deus faz a mesma coisa com Noé e os seus filhos. E agora Ele está dizendo, olha, eu te abençoarei. E eu vou te abençoar para você ser uma bênção, um canal de bênção. É assim que Deus faz. Por isso que Ele coloca o imperativo, ser tu uma bênção. Ou seja, você vai ser um canal. Através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, é muito bonito na Bíblia a gente estudar esse assunto, porque bênção e maldição procede de Deus. Vocês estão entendendo? Teve um livro que mexeu muito com o mundo evangélico, escrito pelo Jorge Linhares, chamado Maldição Hereditária. Maldição hereditária. Então, se você chama Maria das Dores, você vai sofrer muito, porque você vai ser uma mulher de dores. Se chama Maria do Socorro, você não vai socorrer, vai precisar de socorro. Isso revolucionou. E aí começou
quebra de maldição. Vamos quebrar essa maldição. Não é assim não. Vamos dar um pulinho lá, em Gálatas, capítulo 3. Versículo 13 e 14. Vamos ler. Vamos ler de novo esse texto. Vamos lá? Gálatas 3, 13 e 14. O que é que diz? Cristo nos resgatou, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Então presta atenção. Cristo se fez o quê? Maldição em nosso lugar. Então tudo quanto foi maldição que Deus tinha para nós, Ele descarregou em Cristo. Então se você está em Cristo, você é bendito, você é um abençoado. Amém? Ah, pastor, mas tem uma mulher catimbozeira que está fazendo um catimbó para mim. Fica medo não. Não pega não. Ah, tem uma mulher lá que desata casamento, reata casamento. Não acredita nisso não. Se você é crente, meu irmão, pode fazer a macumba que quiser contra você, você está com o corpo fechado. Você é de Jesus, você é santuário do Espírito Santo. Tá certo? O maligno não toque você. Então não fica com medo, né? Tem gente que acha que sou maldito porque eu nasci no Nordeste. E eu que nasci em Itarantim, na Bahia. Tem gente que acha que não nasceu na Suíça, não nasceu na Dinamarca. Isso é tudo besteira. Nós nascemos e existimos, e nós somos, como diz Davi, assombrosamente e maravilhosamente o quê? Criados por Deus. Certo? Então você é peça rara. É ouro de Ofir, como diz aquele cara lá. Você é raridade. Só existe você. Não existe dois você, é você só. E Deus, então, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, Ele mandou o quê? O seu filho. E Ele se fez maldito em nosso lugar. Então, quebra de maldição, sabe o que é? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Paulo lá em Efésios capítulo 1, ele diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E nos fez assentar em lugares o quê? Celestiais. Nós estamos aqui, ó. Vocês estão entendendo ou não? Então Deus diz assim: Abraão, eu vou te abençoar para você ser o quê? Uma bênção. Veja, irmãos, por favor, que essa tônica, ela é colocada por Deus. Colocada por Deus. Sobre nós como igreja. Sobre nós como povo de Deus. Vamos lá para o Salmo 67. 67. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e faça para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos todos. Alegre-se e exulte, gente, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te aos povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Agora veja como é que ele termina o versículo 7. Abençoe-nos e todos os confins da terra o quê? O temerão. Nós precisamos aprender uma coisa: abençoar.
Nós não temos essa prática. Mas os nossos pais tinham. Abraão, quando foi procurar uma esposa para Isaac, abençoou Isaac. Jacó, quando morre, ele abençoa todos os seus filhos. Quando o povo de Deus reunia, Deus deu uma bênção, chamada bênção araônica, que nós usamos hoje a bênção o quê? Apostólica. Vamos fazer uma experiência? Você tem filho que dá trabalho? Começa a abençoar o danado. Herança do Senhor, né? Galardão de Deus. Começa a abençoar. Começa a orar por ele e falar coisas abençoadoras. Não é porque há poder na nossa palavra, não, é que nós fomos chamados para ser o quê? Abençoadores. Entendeu, gente? Nós, ser tu uma bênção. Se eu e você, nós somos descendentes espirituais de Abraão, então nós somos canais do quê? De bênção. Vocês não estão com um cara que estão convencidos não, mas tudo bem. Deus vai abençoar Abraão de 3 maneiras. Vai lhe dar uma nação. Veja, gente, de ti farei uma grande nação. Quantos anos Abraão tinha? 75. Sarai, a sua esposa, ela era o quê? Estéril. Veja como é que Deus começa. Deus pega, hoje para nós 75, está para lá de cá, está para lá de lá, né? 75. Pega uma mulher estéril e diz para o cara: de ti farei uma grande nação. Precisa ter fé ou não? Precisa ter fé. E aí o que acontece? Veja lá, 17:5, Gênesis 17:5. Deus muda o nome de Abrão. Versículo 5, o que diz? Abrão já não será o teu nome, e sim o quê? Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Agora não é grande nação, numerosas o quê? Nações. Por isso que botou um azinho a mais aí. Esse azinho muda tudo no hebraico, porque muda de pai de nação para pai de grandes o quê? Nações. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos? 100. Ou seja, desse chamado até o nascimento de Isaac, 25 anos. E o negócio caindo, e as coisas despencando. Mas Sara, ela era o quê? Um pedaço de mau caminho. Veja o texto. Então, vá aprendendo. Crente tem que casar com mulher bonita. É Deus que mandou, está aí. Deus não chamou qualquer coisa não. Diz o texto, no versículo 11, diz assim, Gênesis 12:11. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. O que é formosa aparência? Belíssima. Belíssima. Vamos lá. Deus diz: de ti farei grandes nações, numerosas nações. Porque Abraão, dele descendeu todo o povo árabe, todo o povo judeu, os ismaelitas, os judeus, e agora tem o Israel de Deus, que são os descendentes espirituais de Cristo, que reúne gente de todas as tribos, línguas e nações. Por isso que ele diz aqui:
Será pai de numerosas nações, porque existe o Israel físico, mas existe o Israel de Deus, o Israel espiritual. Os judeus chegaram para Jesus e disseram: olha, nós somos filhos de Abraão, lá em João 8. Aí Jesus diz: olha, dessas pedras aqui eu posso fazer filho de Abraão. Filho de Abraão são aqueles que creem em Cristo. Vocês estão entendendo, né? Nós somos descendentes espirituais de Abraão. Deus promete descendência. Deus promete também um nome. Veja lá. E te engrandecerei o nome. Irmãos, o nome para o judeu, o nome no contexto aqui, tinha uma importância. Porque o nome era o caráter. E há pelo menos 7 passagens na Bíblia que descrevem Abraão. Ele é chamado de amigo de Deus, ele é chamado de profeta, ele é chamado de alguém que teve intimidade com Deus. Então Deus está dizendo: você vai se tornar o quê? Famoso. Não precisa ir para o Big Brother, não. Eu vou te abençoar e vou te dar um nome. Um nome. E engrandecerei o teu nome. Abraão se tornou servo de Deus, amigo de Deus. Terceiro lugar, Deus promete uma nação, um nome e uma terra. Uma terra. Agora, irmãos, a terra, se você observar aí, partiram para a terra de Canaã, versículo 5, e lá chegaram. Abraão conheceu a terra. Só que a terra estava o quê? Habitada pelo povo de Canaã. Deus tem uns negócios. Quem já comprou um apartamento com inquilino dentro? É mais ou menos isso. Deus está dizendo: eu vou lhe dar a terra, mas você vai ter que desapossar quem está lá, porque vocês serão abençoados, mas através de vocês também eu exercerei o quê? Juízo. E a coisa vai acontecer depois com Moisés e com Josué. Agora, vamos lá para Hebreus capítulo 11. Porque Hebreus 11 vai dizer que tem a parte dos patriarcas. Veja no versículo 15 e 16. O que diz aí? Se lembrasse daquele de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria. Isso é? Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então a terra que Abraão e que os patriarcas aspiravam, não era uma terra terrena, mas uma terra o quê? Celestial. Você se lembra como é que Abraão foi salvo? Ele foi salvo pela fé. Não existe ninguém que vai para o céu que não seja justificado pela fé. Tá certo? Porque não há salvação pelas obras. As obras evidenciam a fé, mas não é a causa da salvação. E é tão interessante que aqui, dá um pulinho na frente aí, por favor. Gênesis capítulo 15,
Versículo 6, o que diz aí? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Se você for lá para Romanos capítulo 4, quando Paulo está escrevendo, ele vai dar 2 exemplos do Antigo Testamento, Davi e Abraão, que foram justificados pela fé. Pela fé. Então nós temos aqui o chamado, nós temos a aliança. E a aliança de Deus, ele diz assim: eu vou te abençoar para que você seja uma bênção e para que através de você e dos seus descendentes, todas as terras, todas as nações sejam abençoadas. Veja que lá em Mateus capítulo 1, dá um pulinho lá. Primeiro versículo de Mateus, o que é que diz aí? Vamos rápido, o que é que diz? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Filho de Abraão. Mateus está escrevendo para a mentalidade o quê? Judaica. Então ele começa aqui, né? Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. Então ele pega desde Gênesis 12 e vai construindo até chegar a Jesus. Até chegar a Jesus. Veja no versículo 16 de Mateus 1, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o quê? Então não foi José que gerou Jesus, tá? Tá claro aí, né? Fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou. Quando chega em José, diz, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o descendente da mulher. Gênesis 3:15. Veja como isso é importante, porque vai lá em Lucas capítulo 3, que Lucas vai fazer uma genealogia ao contrário. Diz assim, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, versículo 23, Lucas 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, e aí vai, até chegar lá, no versículo 38, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e filho o quê? De Deus. Por que Lucas, ao construir, ele chega até Adão? Porque Lucas não está escrevendo para judeu. Lucas, ele está escrevendo para outro tipo de mentalidade. Ele quer mostrar que Jesus Cristo é um homem perfeito. Por isso que ele começa de Jesus e vai até Adão, passa por Abraão. Veja lá no versículo 34, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, esse filho de Terá e filho de Naor. Então é importante esses detalhezinhos assim para a gente depois compreender. Eu queria que você observasse que do capítulo, vamos voltar para Gênesis 12. Gênesis 12, capítulo 1, o chamado, 1 e 2. O 3 em diante, 3 e 4, você tem a aliança. Mas a partir do capítulo 4, versículo 4, o que é que diz aí? Partiu, pois, Abraão. Só um pouquinho, só queria voltar no versículo 3, diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá em Gálatas, capítulo 3. Nós já lemos o 16, né? Ou não? 3:16. Gálatas 3:16, lê comigo aí. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é
Cristo. Aí, dá um pulinho aí, por favor, versos 26 a 29. Vamos ler juntos, bem forte, o que é que diz aí? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja bem, do Abraão físico veio a nação de Israel, os ismaelitas também. Mas de Jesus Cristo, do seu descendente, vem a igreja. Então o Israel de Deus deixa de ser a nação de Israel e passa a ser o Israel espiritual. Vou provar isso para vocês. Veja, Gálatas 6,16. O que que diz aí? Gálatas 6,16. O que que diz? E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Vamos lá para Romanos agora, por favor. Deixar esse assunto bem claro. Porque o judeu, para entrar no céu, ele precisa crer em Cristo. Se ele não crer em Cristo, ele não vai virar Israel de Deus nunca. Vai ficar só como Israel de Abraão. Vamos pegar aqui Romanos, capítulo 9. Vamos ler juntos, 6 e 7. 6 a 8, vamos lá? O que que diz? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então nós somos descendentes espirituais de Abraão por causa de Cristo. Então é através do descendente, Jesus Cristo, que todas as famílias da terra receberão a bênção prometida a Abraão. Tá certo? Olha, esse assunto eu estou explicando aqui porque quem veio de igreja pentecostal geralmente tem uma mentalidade, principalmente se lê aquele pessoal da chamada da meia-noite, que para eles Deus ainda tem um projeto político para Israel. Então qualquer coisa lá, quando mata um palestino, fica vibrando. Não é assim não. Então nós precisamos entender esse assunto, né? Como Paulo mostra para a gente aqui, o evangelho chegando até aos gentios. Mas irmãos, nem tudo são flores. Vamos lá para Gênesis capítulo 12. Abraão, no versículo 10. Veja que no capítulo 12 ainda, quando ele é chamado, Deus faz a promessa, ele obedece. Ele se muda, ele chega a Canaã, ele se coloca em movimento. Ele vai andar pela fé. E é tão importante que no versículo 7 diz aí: ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Então a vida de Abraão, a vida sempre construções de altares, vida de adoração. Não tinha culto coletivo, só tinha ele de crente. Então o culto era individual ou familiar. É importante você entender que Deus agora vai provar a fé de Abraão. E Abraão, ele no versículo 10, vai dar uma derrapada, fracasso.
Como é que Deus prova a gente? Primeiro pelas circunstâncias. Diz aí, no versículo 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ele perguntou para Deus se era para descer para o Egito? Não. Como é que crente é provado? Quando toma decisão sem orar, sem pedir a direção de Deus. Pressionado pela circunstância, eu vou embora para o Egito. Mas quem mandou sair para o Egito? É igual o brasileiro que quer ir para os Estados Unidos e vai pelo México, vai para não sei para onde. A bênção não é no espaço físico, a bênção está na obediência. Onde você estiver, se você estiver em obediência, você está abençoado. Está entendendo? Então, eu peguei aqui umas coisas bonitinhas, né? Primeiro, Abraão deixou de confiar e passou a tramar. Sara, é o seguinte, nós vamos para o Egito, mas você é bonita demais. Você, né? Chega lá, o pessoal vai me matar se eu disser que você é minha mulher. Então eu vou dizer que você é minha irmã. Era minha irmã, mas não existe meia verdade. Eu falo a verdade, eu era esposa dele, casada com ele. O que Abraão fez? Mentiu. Mentiu. Crente mente? Mente, mas não devia mentir. Porque o pai da mentira quem é? O diabo. A gente não deve mentir, deve viver em verdade. Às vezes dizer a verdade é difícil. Tá certo? Você pinta o cabelo, chega para o pastor, ficou bonito? Ficou mais ou menos, né, meu irmão? Diferente, mas não está bonito. Aí você já fica enfesado comigo. Assim? Vamos lá. Crente, quando está tramando, é porque está fazendo coisa errada. Deixou de confiar e passou a tramar. Deixou de confiar e passou a temer. Ele estava com medo. Deixou de confiar e tornou-se extremamente egoísta. Ele botou a esposa dele na bandeja para os outros. Mas, irmãos, é o seguinte. Ele, que deveria ser, qual foi a ordem dele de Deus? Ser tu uma bênção. O que aconteceu? Ele não foi bênção não, ele foi praga. Veja lá. No versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes o quê? Pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deus queria que ele fosse bênção, ele agora é fonte de praga. Mas tem uma lição importantíssima aqui. É que o homem não estraga os planos de Deus. Deus não permitiu que ninguém tocasse em Sara. E Deus também, mesmo desobedecendo, o faraó deu boi, deu ouro, deu tudo. Por isso que tem crente que fica na desobediência, porque Deus é tão maravilhoso que ele abençoa o desgramado e ele ainda não agradece. Não agradece. Mas agora, gente, o faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam ele, a sua mulher e tudo que possuía. Agora vamos para o capítulo 13, só o versículo 1. O que diz lá? Saiu tudo o que tinha e logo com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Lê comigo o versículo 4, o que diz? Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão o quê? Invocou, voltou. Ele recomeça a vida dele agora de onde ele começou. E a primeira coisa que ele faz, o que é? Altar. Então, a vida cristã é, de fato, um eterno recomeço. A gente erra, a gente apanha, Deus levanta a gente adora e vai nessa toada aí. Tá certo? Semana que vem,
ou na outra semana a gente vai continuar estudando a vida de Abraão, porque tem lições preciosíssimas aqui, e eu creio que nós podemos aprender com a vida de Abraão, o nosso pai, na fé. Porque não existe crente perfeito. E uma coisa que eu queria dizer para você, a mesma fé de Abraão é a mesma fé que eu tenho e que você tem. Nós não temos uma fé de segunda mão, tá? Vamos dar um pulinho para encerrar. Eu queria ir lá para Pedro. Segunda Epístola de Pedro 1:1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, o quê? Igualmente, veja bem, a fé dos apóstolos é a mesma fé minha que você tem. Não existe aquele negócio, não, aquele é um de fé. Não, a fé que nos é dada, ela é igualmente preciosa. Amém? Então, você é filho de Abraão, vai andar por fé. O justo viverá pela fé. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, o Senhor conhece aqui a nossa vida, as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas o Senhor nos chamou para sermos do Senhor, para vivermos pela fé, na obediência. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada, que nós possamos aprender a depender cada vez mais do Senhor e ter um compromisso de obediência à Tua palavra. Nos dê graça, nos dê misericórdia, que a bondade e a misericórdia do Senhor estejam sempre operantes na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.